Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje eu quero falar um tema que está lá em 1 João 5, versículo 14. O título do texto é A Eficácia da Oração. Vamos ao texto? Abram sua Bíblia e acompanhem comigo. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, se a gente pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E se vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, e isto em seu Filho Jesus Cristo. Isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Aqui, João está falando o quê? João está falando, no foco principal da passagem, está falando que há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Se a gente orar por um irmão para um pecado que não é para a morte, Deus vai atender as nossas orações e vai fazer obra na vida daquela pessoa. Por que você acha que tem pessoas que você ora por ela e Deus vai lá e transforma, Deus vai lá e muda, começa a mudar do interior para fora, né? Do interior de dentro para fora, e vai fluindo a mudança, e você vê, meu Deus, a minha oração que eu pedi por fulano, Deus está mudando a mente da pessoa. E tem pessoas que você ora e a pessoa não muda, porque essa pessoa já está morta espiritualmente. Por quê? Por que João aconselhou? Eu digo para vocês que há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Para as pessoas que vocês vão orar, para as pessoas que cometeram pecado que não é para a morte, orem e Deus vai mudar a vida dessas pessoas. Mas tem pessoas que eu aconselho vocês nem orarem por essas pessoas, porque elas já cometeram pecado para a morte. Ou seja, Deus não vai mudar a vida dessas pessoas. E sabe por que Deus não vai mudar a vida dessas pessoas? Abram comigo lá em Mateus 12, 31. Vocês vão entender agora o mistério, né? O porquê isso acontece. Mateus capítulo 12, versículo 31. A gente vai ler junto e vocês vão entenderem o porquê que isso acontece. Porque você ora tanto para uma pessoa e você não vê nenhum sinal de arrependimento na pessoa, você não vê nenhum sinal que a pessoa mudou, que a pessoa se arrependeu ou que tem chance de se arrepender. Porque essa pessoa já cometeu o pecado para a morte. E se cometeu o pecado para a morte, não tem outra coisa a ser feita que não orar por essa pessoa. Deixe de orar por essa pessoa que já cometeu esse pecado. Capítulo 12, versículo 31. Jesus falando: portanto eu vos digo,
todo pecado é blasfêmia. Todo pecado é blasfêmia. Se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Por que que Jesus falou isso? Acaso não seria o contrário? Acaso não foi Jesus que morreu na cruz, que fez o sacrifício por nós? Por que que a pessoa pode falar contra Jesus, que vai ser perdoado, e não pode falar contra o Espírito de Deus, que não vai ser perdoado? Vocês vão entender isso agora. Sabe por quê? Aqui no contexto não é só falar, é pensar. O pecado imperdoável é o Espírito Santo. O homem está lá em pecado, o homem ou a mulher, o ser humano está lá em pecado, praticando pecado, fazendo coisas erradas, deliberadamente, pecando. O Espírito Santo fala na consciência humana, dizendo: isso é errado, isso é pecado. Usa a própria consciência humana para mostrar o erro, para mostrar que está em pecado, e mesmo assim a pessoa continua pecando deliberadamente. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo que Jesus falou aqui. É nesse sentido. Se eu não ouço a voz do Espírito, como eu vou mudar? Lá em João 10, acompanha comigo, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 8. Vocês vão entender o que eu vou falar agora. Jesus novamente vai falar. Primeiro, Jesus falou o quê? Que as blasfêmias contra o Filho, ou seja, contra Jesus, seriam perdoadas, mas a blasfêmia contra o Espírito não seria. Por quê? Porque uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo já está condenada. Por que já está condenado? Porque o Espírito Santo, primeiro, não habita nela. Segundo, ele tentou convencer a pessoa do pecado. Se a pessoa não... Se o Espírito Santo fala e a pessoa não se convence, logo ela não vai se arrepender, nunca irá se arrepender. Aqui está o fato disso. Deixa eu ver se eu anotei certinho aqui. 7 e 8, né? Não, peraí, João 16, eu anotei 10 aqui. Desculpa, pessoal, errei aqui um pouquinho. João 16, capítulo 7, versículo 8. Agora sim. Tava parecido o 0 com o 6, eu falei 10 e é 16. Mas acontece, ao vivo, é tudo no improviso, né? João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, ou seja, Jesus falando, que eu vá para onde? Suba, né? Até os céus. Que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador é o Auxiliador, o Espírito de Deus. Ou seja, Jesus tinha que subir, se elevar aos céus, e o Espírito Santo iria descer à terra. O Espírito de Deus iria descer. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviar. Eu vou-lo enviar. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Quem convence o mundo, quem convence os ímpios, não só os ímpios, até as pessoas que estão em Cristo, mas estão por acaso pecam, às vezes tropeçam, quem convence todos os seres humanos do pecado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, o próprio Deus em Espírito que está na terra, convencendo as pessoas do pecado. Do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo fala aos homens, convence os homens do pecado, ou seja, fala, isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo outro é pecado. Se o Espírito Santo fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, e a pessoa não se arrepende, ela vai começar a entrar num campo que ela tá tão acostumada a desobedecer o Espírito Santo que o Espírito Santo desiste dela. Deus desiste da pessoa. Sabe por quê? Porque vê que a pessoa nunca irá mudar. Nunca irá mudar. Sabe por quê? Porque é impossível o Espírito de Deus falar com a pessoa e a pessoa não ouvir. É impossível. A pessoa vai ouvir. E se ela ouve, o natural é a pessoa começar a se esforçar, pelo menos se esforçar para mudar. Começar a mudar ou se esforçar para mudar. Mas se ela ouve e continua rebelde, com o espírito de rebeldia, não querendo obedecer a Deus, como que ela vai se arrepender? É impossível uma pessoa dessa se arrepender. Porque quem convence a pessoa do pecado é o Espírito. E se a pessoa não ouve a voz do Espírito, é esse o pecado para a morte que está lá na carta de João. Então, a gente deve pedir discernimento a Deus por quem a gente deve orar e por quem a gente não deve. Está escrito também que a gente deve orar por todos os homens. Também está escrito isso. Mas devemos orar por todos os homens, mas mais é importante a gente tentar entender o porquê que acontece de a gente orar por uma pessoa e a pessoa nunca mudar. Porque com certeza, se eu estou orando por uma pessoa e eu não vejo o resultado na vida da pessoa, é porque essa pessoa já cometeu o pecado para a morte. E o pecado para a morte é negar o Espírito Santo. Negar a voz do Espírito Santo. Negar que tem que se arrepender. Se uma pessoa nega que tem que se arrepender, se ela crê que está tudo certo com ela, que ela não precisa mudar em nada, ela nunca vai mudar. Isso é blasfemar contra o Espírito. Isso é blasfemar contra o Espírito de Deus. Se a pessoa vê que ela não precisa mudar nunca as suas atitudes, ela não irá mudar. Agora, se a pessoa vê que ela precisa mudar, ela vai mudar. Mais cedo ou mais tarde ela vai mudar. Por isso que tem pessoas que você ora, você pede pela pessoa, às vezes parente seu, e a pessoa nunca muda, é por isso. Ela chegou a um nível tão grande que entristeceu o Espírito Santo de tal maneira que acabou para elas as chances, porque ela entrou num nível tão grande de rebeldia que se comparou à queda do anjo rebelde, né? A queda de Satanás, que era um anjo formoso, mas porque entrou o pecado no coração dele, se ensoberbeceu, teve olhos altivos, que mirou o trono do Criador. Ou seja, caiu. E é isso que acontece com essas pessoas. Essas pessoas estão com o espírito de Satanás dentro delas. Por quê? Porque elas se ensoberbeceram de tal maneira que são rebeldes contra o próprio Espírito de Deus e não vão ser salvas, porque já se colocaram num estado de morte. Por isso que há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. A Bíblia fala que todos os pecados, se a pessoa não se arrepender, todos os pecados são para a morte.
Mas o que é o pecado para a morte e o que não é o pecado para a morte? Ou seja, eu pequei, eu caí ali, eu pequei. Pecado é amartia em grego, ou seja, errar o alvo. Errar o alvo. Errar o alvo. Se eu erro o alvo, eu peco. Eu tenho que obedecer a Deus. Eu estou num caminho. Por acaso eu me desvio desse caminho, eu pequei, eu errei. Eu tenho que procurar voltar ao caminho certo e prosseguir o caminho. Ou seja, amartia, pecado é errar o alvo. Eu posso pecar, mas se eu me arrepender, eu volto para o caminho. Agora, se eu pecar, cair, pecar e não me arrepender, persistir no erro, eu vou continuar no caminho errado e nunca vou achar o caminho certo. É isso que acontece. É por isso que as pessoas estão indo cada vez mais à condenação. Porque não se arrependem dos seus pecados. São soberbos e preferem ir para o lago de fogo e enxofre do que se arrepender. Esse é o pecado imperdoável que Jesus falou e que João também falou, o pecado para a morte. É o mesmo pecado. A pessoa blasfemar contra o Espírito é a pessoa não obedecer à voz de Deus. Não obedecer à voz do Espírito de Deus. E não obedecendo a Deus, não tem como ser salvo. Impossível. Pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, dê uma força, compartilhem com quem precisa. Agora você já entendeu que precisa de discernimento bíblico para orar pelas pessoas, pedir a Deus discernimento para ver para quem nós devemos orar e para quem nós não devemos. Porque tem pessoas que já estão condenadas e não vão mudar. Por elas vocês não orem. Orem por aqueles irmãos, por aquelas pessoas, pelos seus familiares que ainda há chance de se arrependerem. Orem para o Espírito de Deus ir visitar essas pessoas e convencerem eles da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Se eles se arrependerem, eles serão salvos. Se não se arrependerem, vão ser condenados. Mas vocês têm que fazer sua parte. Orem. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos.